Milionário vê uma mulher grávida pedindo sobras de comida e sua vida muda para sempre. Numa noite chuvosa em Recife, no luxuoso restaurante Angra Douro à beira do rio Capibaribe, onde o aroma de lagostas e vinhos premiados se mistura às conversas discretas da elite pernambucana, uma jovem grávida, encharcada pela chuva, aproxima-se da mesa de um poderoso empresário. O que ele descobrirá sobre ela vai te deixar sem palavras. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que você dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder outras histórias tão impactantes quanto esta. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. A chuva castigava impiedosamente a cidade do Recife naquela noite. As águas caíam em torrentes sobre os casarões históricos e os modernos arranha-céus, transformando as ruas em pequenos rios. De sua mesa junto à ampla janela do restaurante Angra Douro, Gustavo Almeida observava as gotas que escorriam pelo vidro enquanto cortava metodicamente seu filé ao molho de vinho do Porto, um prato que custava o equivalente ao salário semanal de muitos de seus funcionários. Aos 42 anos, Gustavo havia construído um império imobiliário que se estendia do Nordeste ao Sul do país. Sua fortuna era estimada em bilhões. Seu nome figurava entre os mais poderosos empresários brasileiros e sua presença impunha respeito instantâneo onde quer que fosse. Mas naquela noite, como em todos os aniversários do desaparecimento de sua irmã, sua mente não estava em seus negócios, nem na reunião com investidores marcada para a manhã seguinte. Estava no passado, 20 anos atrás, quando Marina, sua irmã caçula de apenas 2 anos, desaparecera misteriosamente de sua casa na praia de Boa Viagem. O evento trágico destruíra sua família. O pai falecera poucos anos depois, consumido pela angústia, e a mãe vivia como um fantasma, em uma clínica especializada incapaz de superar a perda. Gustavo, então, com 22 anos, assumira os negócios da família e transformara a dor em ambição, ausência em sucesso material, mas a ferida jamais cicatrizara completamente. Um trovão particularmente forte o arrancou de suas lembranças. Foi então que a viu. Uma jovem mulher, visivelmente grávida, atravessava o salão principal com passos hesitantes. Suas roupas simples estavam completamente encharcadas e seus pés descalços deixavam marcas úmidas no piso de mármore. Os longos cabelos castanhos, pingando água, emolduravam um rosto que, apesar do evidente cansaço e desconforto, possuía uma beleza natural e tocante. Gustavo observou o maître aproximar-se rapidamente da intrusa, claramente determinado a expulsá-la, antes que perturbasse o jantar dos ilustres clientes. Mas algo no olhar da jovem, uma mistura de dignidade e desespero silencioso, tocou uma corda há muito adormecida no coração do empresário. Antes que o maître chegasse até ela, a mulher conseguiu alcançar a mesa de Gustavo. Seus olhos, de um verde profundo que contrastava com sua pele morena clara, encontraram os dele. "Com licença, senhor", sussurrou, com a voz trêmula pelo frio e pela vergonha. "Sobrou algo que o senhor não vai comer?" O maître chegou ao lado dela, já começando a se desculpar. "Senhor Almeida, perdoe esta intromissão. Vou acompanhar esta pessoa até a saída imediatamente." Gustavo ergueu a mão, interrompendo o funcionário com um gesto. "Está tudo bem, Carlos. A moça vai me fazer companhia." A surpresa no rosto do maître foi evidente, mas anos de experiência permitiram que ele recuperasse rapidamente sua compostura profissional. "Como desejar, senhor." "Sente-se, por favor", disse Gustavo, indicando a cadeira à sua frente. A jovem hesitou, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "O senhor tem certeza? Eu só pensei, não queria incomodar, mas faz 2 dias que não como direito e..." "Insisto", respondeu ele, com uma gentileza firme que não admitia discussão. "Carlos, por favor, traga o menu completo para a senhorita, começando com uma sopa quente." A jovem sentou-se cautelosamente, como se temesse que a qualquer momento lhe dissessem que tudo era uma brincadeira cruel. Suas mãos pequenas e com dedos longos repousavam protetoramente sobre a barriga proeminente. "Obrigada", disse ela, com uma voz que agora soava um pouco mais firme. "Não sei como agradecer." "Pode começar me dizendo seu nome", respondeu Gustavo, surpreendendo-se com seu próprio interesse.
Helena Santos. Gustavo Almeida, apresentou-se ele, estendendo a mão. Ela a aceitou após um momento de hesitação e Gustavo notou que, apesar do frio, seu toque era surpreendentemente quente. De quanto tempo está a gravidez, Helena? 7 meses, respondeu ela acariciando a barriga. É uma menina. Gustavo assentiu, observando-a com mais atenção. Havia algo em suas feições, na forma como seus olhos pareciam mudar de tom conforme a luz, que lhe era estranhamente familiar, como um eco de uma memória que não conseguia localizar precisamente. Aí o pai perguntou, sabendo que talvez estivesse cruzando uma linha, mas incapaz de conter sua curiosidade. Uma sombra cruzou o rosto de Helena. Não está no quadro. Éramos muito jovens e... Ele não sabe que estou grávida. O garçom chegou com uma fumegante sopa de abóbora com gengibre, interrompendo momentaneamente a conversa. Gustavo observou como Helena lutava para manter a compostura diante do aroma da comida, mas seus olhos brilhantes atraíam. Por favor, sirva-se, encorajou-a. Você precisa se alimentar por 2 agora. Ela não precisou de mais incentivo. Comeu com uma dignidade que contrastava com sua evidente fome, tomando pequenas colheradas e saboreando cada uma como se fosse um banquete. Onde você mora, Helena? Perguntou Gustavo quando ela terminou a sopa e o garçom começou a servir o prato principal. Helena baixou o olhar, aparentemente envergonhada. No momento, em lugar nenhum fixo. Eu tinha um quarto num cortiço perto do mercado de São José, mas não consegui continuar pagando o aluguel depois que perdi meu emprego de faxineira. Gustavo sentiu uma pontada de compaixão que não experimentava há muito tempo. A imagem desta jovem mulher, grávida e sem teto, vagando sob a chuva nas noites perigosas do Recife, era insuportável por razões que ele não conseguia explicar completamente. Tenho uma proposta para você, Helena, disse finalmente, surpreendendo-se novamente com suas próprias palavras. Tenho uma casa grande em Boa Viagem, com vários quartos vazios. Você pode ficar lá até encontrar um lugar estável para você e sua filha. Helena o encarou com uma mistura de incredulidade e desconfiança. Por que o senhor faria isso por mim? Não me conhece. Era uma pergunta válida. Por que, de fato, estava oferecendo sua casa a uma completa desconhecida? Gustavo havia construído muros ao seu redor durante anos, evitando precisamente esse tipo de vulnerabilidade. E, no entanto, algo nesta mulher, neste encontro aparentemente casual, parecia predestinado de uma forma que ele não conseguia ignorar. Digamos que seja minha boa ação do dia, respondeu com um leve sorriso. Além disso, o Natal está chegando. É tempo de generosidade, não acha? Helena o estudou por um momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções em seus olhos. Finalmente assentiu levemente. Só por esta noite, disse com determinação. Amanhã vou procurar um trabalho e um lugar para ficar. Gustavo concordou, embora algo dentro dele lhe dissesse que esta noite era apenas o começo de algo muito mais complexo. Enquanto terminavam o jantar em um silêncio confortável, trocando ocasionalmente comentários sobre a comida ou o temporal que continuava lá fora, ele não conseguia afastar a sensação de que este encontro, por mais fortuito que parecesse, tinha algo de inevitável. Do lado de fora, a chuva finalmente começava a diminuir, mas as nuvens pesadas ainda cobriam o céu recifense, como se a noite quisesse preservar seus segredos por mais algum tempo, antes que a luz do dia começasse a revelar verdades que mudariam suas vidas para sempre. A mansão de Gustavo Almeida não era simplesmente grande, como ele modestamente sugerira. Era uma propriedade impressionante à beira-mar de Boa Viagem, com arquitetura contemporânea, que se destacava até mesmo naquela área de residências luxuosas. 3 andares de linhas elegantes, predominantemente brancas, com enormes janelas de vidro que capturavam a luz do oceano, e amplos terraços que pareciam flutuar sobre o jardim tropical meticulosamente cuidado. Quando o Porsche Cayenne de Gustavo passou pelos portões eletrônicos, Helena não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. A alameda de entrada, ladeada por palmeiras reais e canteiros de alpíneas vermelhas, levava a uma entrada com pé direito duplo, onde uma fonte de mármore suavemente borbulhava. Impressionante, não é? Comentou Gustavo, notando sua reação enquanto estacionava sob a cobertura da garagem onde outros 3 carros de luxo repousavam.
É como um resort, murmurou Helena, sentindo-se subitamente ainda mais deslocada em suas roupas simples e úmidas. Ao descerem do carro, foram recebidos por uma senhora de meia idade, de aparência digna, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Senhor Gustavo, não o esperávamos tão cedo, disse ela, seu rosto expressando surpresa ao ver Helena. Dona Conceição, esta é Helena Santos. Ela será nossa hóspede por algum tempo, explicou Gustavo. Helena, esta é Dona Conceição, que cuida desta casa e de mim há mais tempo do que gosto de admitir. Muito prazer, moça, cumprimentou Dona Conceição com um breve aceno de cabeça, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação. Uma jovem grávida, claramente de origem humilde, trazida pelo sempre reservado Sr. Gustavo na calada da noite. Anos de discrição, porém, mantiveram quaisquer comentários guardados para si mesma. O prazer é meu, Dona Conceição, respondeu Helena, repentinamente consciente de sua aparência desgrenhada e de seus pés descalços e sujos. Dona Conceição, por favor, prepare o quarto azul para a senhorita Santos, instruiu Gustavo. E veja se consegue encontrar algumas roupas adequadas. Acho que minha prima deixou algumas peças da última vez que esteve aqui. Imediatamente, senhor. Prepararei também um banho quente e uma refeição leve para mais tarde, caso a senhorita sinta fome. Enquanto a governanta se retirava para cumprir suas tarefas, Gustavo conduziu Helena através de um amplo hall de entrada, decorado com obras de arte contemporânea brasileira. Pinturas vibrantes de Beatriz Milhazes, esculturas de Franz Kreikberg, fotografias de Sebastião Salgado. Helena observava tudo com olhos arregalados, sentindo-se como se tivesse entrado em uma galeria de arte. Você gosta de arte? Perguntou Gustavo, notando seu interesse. Não entendo muito, mas sempre achei bonito, respondeu ela honestamente. Trabalhei como faxineira em algumas galerias no centro histórico. Às vezes, quando terminava o serviço mais cedo, ficava alguns minutos olhando as exposições. Algo nessa confissão simples tocou Gustavo. Ele podia imaginar essa jovem, após horas de trabalho árduo, dedicando seu escasso tempo livre para apreciar arte, buscando beleza em meio a uma vida evidentemente difícil. O quarto azul fica por aqui, disse ele, conduzindo-a por um corredor lateral. Tem vista para o jardim dos fundos e para o mar. Espero que seja confortável. Abriu uma porta de madeira escura, revelando um espaçoso quarto decorado em tons de azul e branco, com uma cama king size de dossel, uma pequena área de estar com poltronas voltadas para a varanda e um banheiro em suíte revestido de mármore. Grandes janelas francesas deixavam entrar a luz da lua, agora visível após a tempestade ter finalmente passado. É lindo, sussurrou Helena, entrando timidamente no quarto, como se temesse sujar o piso imaculado. Dona Conceição trará roupas limpas e tudo o que você precisar, explicou Gustavo, permanecendo na porta. Eu tenho alguns assuntos para resolver no escritório, mas voltarei para o café da manhã. Por favor, sinta-se à vontade. Senhor Almeida, começou Helena, virando-se para encará-lo. Não sei como agradecer por tudo isso. É mais do que qualquer pessoa teria feito por mim. Gustavo a observou por um momento, novamente percebendo aquela estranha familiaridade em seus traços. Não há o que agradecer, Helena. Às vezes o destino coloca pessoas em nosso caminho por uma razão. Com essas palavras enigmáticas, ele se despediu com um aceno e fechou a porta, deixando Helena sozinha com seus pensamentos no luxuoso quarto que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Quando a porta se fechou, Helena finalmente permitiu-se soltar a respiração que parecia estar prendendo desde que pisara naquela mansão. Aproximou-se lentamente da cama e sentou-se na beirada, quase esperando que alguém entrasse, para dizer que havia cometido um engano e que ela precisava ir embora. A realidade de sua situação a atingiu com força. Há apenas algumas horas, estava desesperada, faminta e sem um lugar para passar a noite, temendo pela saúde de sua filha ainda não nascida. Agora, encontrava-se hospedada na mansão de um dos homens mais ricos do Nordeste, sendo tratada como uma convidada de honra e não como a indigente que realmente era. "O que está acontecendo, pequena?" sussurrou, acariciando sua barriga ao sentir um movimento dentro dela. "Como viemos parar aqui?" Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos.
Era Dona Conceição, trazendo uma pilha de roupas dobradas, toalhas macias e artigos de higiene pessoal. Trouxe algumas coisas que pode precisar, menina, disse a governanta, colocando tudo sobre uma cômoda. O banho está preparado, e quando terminar, posso servir um chá com biscoitos, se desejar. Obrigada, Dona Conceição. A senhora é muito gentil, respondeu Helena, genuinamente tocada pela eficiência e ausência de julgamento da mulher mais velha. A governanta assentiu, mas antes de se retirar, parou e olhou para Helena com uma expressão intrigada. Posso perguntar algo, moça? Claro. De onde você é? Seu sotaque me lembra alguém. Helena piscou, surpresa pela pergunta. Nasci em Caruaru, mas vim para Recife quando tinha 16 anos. Por quê? Dona Conceição a estudou por mais um momento, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça particularmente difícil. É curioso, você tem um ar da família Almeida, especialmente da mãe do senhor. Gustavo quando jovem. Com essas palavras desconcertantes, a mulher se retirou, deixando Helena com uma nova pergunta em sua mente. Seria essa a razão pela qual Gustavo a ajudara? Teria ele também notado essa semelhança mencionada por Dona Conceição? Sacudindo a cabeça para clarear os pensamentos, Helena decidiu aproveitar o luxo do banho quente que a aguardava. Despiu-se lentamente, observando seu corpo transformado pela gravidez no espelho de corpo inteiro. Sua pele morena clara contrastava com uma pequena marca de nascença em forma de estrela, na base de seu pescoço, um sinal que sua mãe adotiva sempre disse ser uma bênção dos anjos. Enquanto a água quente relaxava seus músculos tensos pela primeira vez em semanas, Helena não podia deixar de se perguntar se esta inesperada mudança de sorte era realmente uma bênção ou se, como tantas outras coisas em sua vida, acabaria revelando-se muito diferente do que parecia. Do outro lado da cidade, nos escritórios corporativos da Almeida Empreendimentos, Gustavo encontrava-se distraído durante uma teleconferência com investidores internacionais. Seus pensamentos continuavam voltando para a jovem mulher que havia deixado em sua casa. Gustavo, você concorda com os termos propostos? A voz de Felipe Castro, seu diretor financeiro e amigo mais próximo desde os tempos da faculdade, o trouxe de volta à realidade. Perdão, disse Gustavo, recompondo-se rapidamente. Foi uma noite incomum. Felipe, podemos remarcar esta conferência para amanhã à tarde? Depois de encerrar a chamada e dispensar sua equipe, Gustavo permaneceu sozinho em seu escritório, com vista panorâmica para o centro do Recife. Felipe, que o conhecia bem demais para deixar passar seu comportamento atípico, voltou e fechou a porta. O que está acontecendo, Gustavo? Nunca vi você perder o foco durante uma negociação. Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Conheci alguém hoje à noite, uma jovem grávida, sem teto. Levei-a para minha casa. Felipe o encarou boquiaberto. Você fez o quê? O mesmo Gustavo Almeida que faz verificação de antecedentes até dos jardineiros temporários? Sei que parece loucura, admitiu Gustavo. Mas há algo nela, Felipe. Algo familiar que não consigo explicar. E seus olhos são idênticos aos da minha mãe, aos de Marina. A expressão de Felipe mudou imediatamente ao ouvir o nome da irmã desaparecida de Gustavo. Você acha que ela pode ter alguma ligação com sua família? Não sei, mas pretendo descobrir. Enquanto isso, na mansão, Helena explorava cautelosamente o quarto e a varanda privativa após seu banho. Vestida com um conjunto de pijama de seda que provavelmente custava mais do que todos os seus pertences juntos, sentia-se como uma impostora. Como uma Cinderela moderna, que sabia que o encanto se quebraria na manhã seguinte. Ao olhar pela janela para o jardim noturno iluminado por luzes estrategicamente posicionadas, notou uma pequena estrutura de mármore próxima a uma fonte. Curiosa, decidiu investigar. Desceu silenciosamente até o jardim, seguindo um caminho de pedras entre palmeiras e bromélias. Ao se aproximar da estrutura, percebeu que era um memorial familiar. Em uma placa de mármore leu: em memória de Eduardo Almeida, 1950-2005, amado esposo e pai. E ao lado, em uma placa menor: Marina Almeida, 1998-2000, nossa estrela no céu, para sempre em nossos corações.
Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 1998, o ano de seu nascimento, segundo sua mãe adotiva, e 2000, o ano em que fora adotada por Dona Julieta, depois de ter sido abandonada, conforme a história que sempre lhe contaram. Ela tinha apenas 2 aninhos quando desapareceu, disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Dona Conceição estava parada a poucos passos, observando-a com uma expressão indecifrável. Desculpe se a assustei, menina. Vim ver se precisava de algo antes de me recolher. Quem era Marina? Perguntou Helena com um nó na garganta. A irmãzinha do Sr. Gustavo. Sumiu durante um passeio na praia. Procuraram por todo o Brasil, mas nunca a encontraram. A governanta ajeitou algumas flores em um pequeno vaso diante do memorial. O senhor nunca se recuperou dessa perda. Foi como se uma parte dele tivesse ido embora com ela. Helena assentiu, sentindo uma inexplicável conexão com a história. Que tragédia terrível! O mais curioso, continuou Dona Conceição, olhando para Helena com aquela mesma expressão avaliadora de antes, é que a menina tinha uma marca de nascença muito peculiar. Uma pequena estrela bem aqui. A mulher indicou a base de seu próprio pescoço. O coração de Helena disparou. Instintivamente, sua mão voou para seu pescoço, onde se encontrava sua marca de nascença em forma de estrela, agora coberta pela gola alta do pijama que vestia. O olhar de Dona Conceição seguiu o movimento, e algo em seus olhos mudou, como se uma suspeita longamente mantida começasse a se confirmar. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o som de um carro aproximando-se pela alameda interrompeu o momento. O Sr. Gustavo voltou, comentou a governanta, sua voz traindo surpresa. Ele raramente retorna tão cedo. Enquanto ambas se dirigiam para a entrada principal, Helena não conseguia se livrar da sensação de que as coincidências estavam começando a se acumular de uma forma impossível de ignorar. A data do desaparecimento de Marina, a marca de nascença, a semelhança que Dona Conceição havia mencionado. Seria possível que seu encontro com Gustavo Almeida não tivesse sido casual? E o que isso significaria para ela, para seu futuro e o de sua filha não nascida, se os segredos do passado começassem a vir à tona? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Helena se preparou para receber seu anfitrião, sem saber que as revelações que estavam por vir mudariam o curso de suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. As semanas seguintes transcorreram em uma rotina que, para a surpresa de Helena, mostrou-se reconfortante. Contrariando sua declaração inicial de ficar apenas uma noite, ela aceitou a insistência de Gustavo para permanecer na mansão, pelo menos até o nascimento da bebê. O que começara como um arranjo temporário adquiria gradualmente um ar de permanência que nenhum dos dois mencionava diretamente. Gustavo, normalmente absorvido pelo trabalho, começou a passar mais tempo em casa. Os jantares silenciosos transformaram-se progressivamente em conversas que se estendiam até tarde da noite, onde compartilhavam histórias de suas vidas, descobrindo interesses comuns e visões de mundos surpreendentemente compatíveis, apesar de suas origens diferentes. Helena contou sobre sua infância em Caruaru com sua mãe adotiva, Dona Julieta, uma mulher severa, mas não cruel, que nunca escondeu que Helena não era sua filha biológica. Ela sempre me disse que me encontrou abandonada na porta de uma igreja, que me salvou de um orfanato, explicou Helena uma noite, enquanto tomavam chá na varanda sob um céu estrelado. Nunca soube nada sobre meus verdadeiros pais. Gustavo, por sua vez, compartilhou histórias de sua irmã desaparecida, a dor da perda e como aquela tragédia moldara toda a sua vida. Meus pais nunca se recuperaram, confessou. Meu pai mergulhou nos negócios até que a pressão acabou com seu coração. Minha mãe simplesmente apagou-se lentamente como uma vela sem oxigênio. À medida que passavam mais tempo juntos, Gustavo começou a notar detalhes que alimentavam sua crescente suspeita. O jeito como Helena inclinava a cabeça quando estava pensativa, idêntico ao modo como sua mãe fazia. Seu riso, que às vezes lhe provocava um déjà-vu tão intenso que o deixava momentaneamente desorientado. E havia seus olhos, aqueles olhos verde esmeralda que pareciam mudar de tom conforme a luz, exatamente como os de Marina. Um dia,
Gustavo decidiu que era hora de buscar respostas mais concretas. Marcou uma consulta com o Dr. Mendes, obstetra renomado no Hospital Esperança, para um check-up de rotina da gravidez de Helena. Não é necessário que me acompanhe, protestou Helena, quando Gustavo a informou sobre a consulta. Já fez demais por mim. Faço questão, respondeu ele com aquela gentileza firme que havia chegado a caracterizar seu trato com ela. Além disso, quero garantir que você receba os melhores cuidados possíveis. O hospital, uma moderna estrutura de vidro e aço no bairro da Ilha do Leite, estava a anos-luz das clínicas públicas que Helena frequentara durante os primeiros meses de gravidez. Na sala de espera decorada com móveis de design e arte contemporânea, Helena sentia-se visivelmente desconfortável, consciente dos olhares curiosos que recebia por estar acompanhada de um dos homens mais conhecidos da cidade. Senhorita Santos, chamou uma enfermeira com um tablet eletrônico na mão. O Dr. Mendes a receberá agora. O médico, um homem afável de cerca de 60 anos, com óculos de armação fina e um sorriso tranquilizador, os recebeu em seu consultório. Após as apresentações iniciais, procedeu com o exame, fazendo perguntas sobre o histórico médico de Helena. E você diz que está no 7º mês, correto? Perguntou enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Sim, aproximadamente, respondeu Helena, embora não tenha tido um acompanhamento médico constante. O médico assentiu compreensivamente e iniciou a ultrassonografia. Enquanto movia o transdutor sobre o ventre de Helena, sua expressão mudou sutilmente. Interessante, murmurou, mais para si mesmo que para eles. Algo errado, doutor? Perguntou Gustavo, sua voz traindo uma preocupação que surpreendeu Helena. Nada alarmante, garantiu o médico, mas pelo desenvolvimento fetal que estou observando, diria que está mais próxima do 9º mês que do 7º. A bebê está completamente formada e em posição ótima para o parto. Helena franziu o senho, visivelmente confusa. Mas isso não pode estar certo. Tenho certeza de quando engravidei. O médico sorriu gentilmente. Às vezes é difícil calcular com precisão, especialmente sem um acompanhamento pré-natal regular. O importante é que a bebê parece estar em perfeito estado de saúde. Fez uma pausa, ajustando o monitor para que pudessem ver melhor. Gostariam de saber o sexo? É uma menina, respondeu Helena automaticamente. Exato, confirmou o médico, aparentemente impressionado. Disseram-lhe em algum controle anterior? Não, eu simplesmente sei, disse Helena trocando um olhar com Gustavo, cuja expressão tornara-se indecifrável. Após a consulta, enquanto retornavam à mansão no automóvel de Gustavo, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. 9 meses, disse finalmente Gustavo, sem desviar o olhar da estrada. Isso significaria que você pode dar à luz a qualquer momento. O médico deve estar enganado, insistiu Helena. Lembro perfeitamente quando aconteceu. Gustavo assentiu, mas algo em sua expressão sugeria que estava considerando possibilidades que iam além de um simples erro de cálculo médico. Naquela noite, depois que Helena se retirou para seu quarto, Gustavo permaneceu em seu escritório, examinando antigos álbuns de família. Deteve-se em uma fotografia específica, sua mãe segurando Marina recém-nascida, a pequena marca em forma de estrela visível em seu pescoço enquanto a banhavam. A semelhança entre aquela recém-nascida e as imagens da ultrassonografia que haviam visto naquele dia era inquietante. Tomando uma decisão, Gustavo pegou seu telefone e discou um número. Felipe, preciso que contate a melhor agência de investigação particular do país. É sobre Helena Santos e possivelmente sobre Marina. Enquanto isso, em seu quarto, Helena experimentava uma inquietação que não conseguia explicar. As palavras do médico ecoavam em sua mente, contradizendo o que acreditava saber sobre seu próprio corpo. Mas ainda mais perturbadora era a crescente sensação de que havia algo sobre seu passado, sobre sua verdadeira identidade, que estava prestes a ser revelado. Sentada junto à janela, observando a lua cheia que iluminava o jardim da mansão, Helena sentiu uma dor aguda que a fez dobrar-se sobre si mesma. Quando se recuperou e olhou para baixo, viu uma poça de líquido a seus pés. "Gustavo!" gritou sua voz mesclando medo e surpresa.
A bebê está chegando. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade frenética. Gustavo, demonstrando uma calma que contrastava com sua evidente preocupação, a levou rapidamente de volta ao Hospital Esperança. O Dr. Mendes, alertado por uma chamada no meio da noite, os aguardava com uma equipe médica completa. Parece que eu estava certo sobre os 9 meses, comentou o médico enquanto preparavam Helena para o parto. Esta pequena tem pressa de conhecer o mundo. O trabalho de parto foi relativamente rápido para ser o primeiro de Helena. Gustavo, contrariando todos os protocolos habituais, insistiu em permanecer ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento cada vez que uma contração a atravessava. Às 3h17 da madrugada, o choro de uma recém-nascida rompeu o silêncio tenso da sala de parto. É uma menina perfeitamente saudável, anunciou o médico, colocando a bebê sobre o peito de Helena. Naquele momento de conexão primária entre mãe e filha, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, Gustavo notou algo que fez seu coração parar por um instante. A bebê tinha uma pequena marca de nascença em forma de estrela na base do pescoço, idêntica à que Marina possuía. É impossível, murmurou sua voz mal audível. Quando a enfermeira pegou a bebê para limpá-la e medi-la, Gustavo não conseguiu mais conter-se. Helena, preciso perguntar algo. Você tem alguma marca de nascença? Exausta, mas radiante, Helena o olhou com curiosidade. Sim, uma pequena estrela na base do pescoço. Minha mãe dizia que era uma bênção dos anjos. Por quê? Em vez de responder, Gustavo pegou seu telefone e mostrou-lhe a fotografia de Marina recém-nascida, com a mesma marca claramente visível. Porque minha irmã Marina tinha exatamente a mesma marca, e agora sua filha também tem. Os olhos de Helena se arregalaram de espanto, e depois com uma compreensão gradual que parecia tanto iluminá-la quanto aterrorizá-la. Você está sugerindo que eu poderia ser? Precisamos fazer um teste de DNA, disse Gustavo, sua voz tremendo ligeiramente. Para termos certeza, mas no meu coração, Helena, acredito que você acabou de voltar para casa. A enfermeira retornou com a bebê, agora limpa e enrolada em um cobertor macio. Já tem um nome para esta princesa? Perguntou com um sorriso. Helena olhou para Gustavo e depois para sua filha, cujos olhos ainda não haviam se aberto. Júlia, disse finalmente. O nome dela é Júlia Almeida. E assim, em uma madrugada chuvosa semelhante à noite em que se conheceram, 3 vidas se entrelaçaram de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado, unidas por laços de sangue que o tempo e as circunstâncias haviam tentado, sem sucesso, apagar para sempre. A notícia de que Gustavo Almeida tinha uma família espalhou-se por Recife com a velocidade de um incêndio em época de seca. Os rumores iam do romântico. O solteiro mais cobiçado da cidade finalmente encontrou o amor. Ao escandaloso. Ele teve uma filha secreta que agora voltou com um bebê próprio. Mas ninguém conhecia a verdadeira história, que se revelava mais extraordinária que qualquer especulação. Uma semana após o nascimento de Júlia, os resultados do DNA chegaram à mansão em um envelope discreto. Gustavo e Helena, agora unidos pela esperança e pelo medo compartilhados, sentaram-se juntos no escritório para abrir o documento que poderia confirmar o que ambos já suspeitavam. Está pronta? Perguntou Gustavo, segurando o envelope lacrado. Helena, com Júlia adormecida em seus braços, assentiu nervosamente. Qualquer que seja o resultado, não mudará o que sinto agora. Você e Dona Conceição me deram mais família nestas semanas do que conheci em toda a minha vida. Comovido por suas palavras, Gustavo abriu o envelope e leu o relatório. Suas mãos tremeram visivelmente enquanto virava as páginas. Correspondência de 99,9%, disse finalmente, sua voz embargada pela emoção contida. Você é Marina, você é minha irmã. Helena, ou Marina, como agora sabiam ser seu verdadeiro nome, sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda sua vida, sua identidade, sua história, tudo o que acreditava saber sobre si mesma, transformava-se com aquelas simples palavras. Como é possível? Sussurrou. Como fui parar em Caruaru? Quem me levou? Por quê? Vamos descobrir, prometeu Gustavo, ajoelhando-se diante dela e tomando suas mãos entre as suas.
Agora que a encontrei, não descansarei até conhecermos toda a verdade. Naquela mesma tarde, enquanto Helena descansava com a bebê, Gustavo recebeu uma ligação de Felipe Castro. Os investigadores encontraram algo, disse seu amigo sem preâmbulos. A mulher que criou Helena, Julieta Santos, não agiu sozinha. Ela recebia pagamentos mensais de uma conta vinculada a Renata Monteiro. Renata Monteiro? O nome fez Gustavo tensionar-se. Renata era uma proeminente socialite, proprietária de galerias de arte em Recife e Salvador, e ocasionalmente sua acompanhante em eventos sociais. Haviam tido um breve relacionamento anos atrás, que ele terminara quando a obsessão dela se tornara sufocante. A mais, continuou Felipe, Renata estava em Recife na noite em que Marina desapareceu. A família dela tinha uma casa a poucos quarteirões da praia onde vocês estavam. As peças começavam a se encaixar em um padrão perturbador. Poderia Renata ter estado envolvida no sequestro de sua irmã? E por quê? Que motivo poderia ter uma garota de... Gustavo calculou rapidamente, cerca de 18 anos na época, para cometer um crime tão terrível. Antes que pudesse processar completamente essas questões, Dona Conceição entrou apressadamente no escritório. Sr. Gustavo, há uma visita inesperada. Um rapaz que insiste em ver a senhorita Helena. Diz que é o pai da criança. O coração de Gustavo deu um salto. Com tudo o que acontecera, havia quase esquecido que Júlia tinha um pai biológico em algum lugar. Um homem que, segundo Helena, nem sequer sabia da gravidez. Como ele se chama? Perguntou, levantando-se de sua escrivaninha. Rafael Oliveira, respondeu Dona Conceição. Diz que é mecânico numa oficina perto do mercado de São José. Gustavo encontrou o jovem esperando nervosamente no hall de entrada. Era um homem de aproximadamente 28 anos, com o físico de alguém acostumado ao trabalho manual, mas com feições gentis e olhos inteligentes. Suas roupas, embora simples, estavam limpas e bem cuidadas. Senhor Almeida, disse o rapaz, estendendo a mão com uma mistura de respeito e determinação. Agradeço por me receber. Estou procurando Helena Santos. Me disseram que ela está aqui com nossa filha. Como ficou sabendo que Helena teve uma filha? Perguntou Gustavo, estudando o homem atentamente. Uma cliente da oficina, a senhorita Monteiro, mencionou ter visto Helena no hospital, dando à luz. Disse que o senhor estava com ela. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Helena e eu estivemos juntos há um tempo. Terminamos porque me ofereceram um trabalho em Salvador. Nunca soube que ela estava grávida. Voltei a Recife há apenas alguns dias. A menção a Renata Monteiro acionou todos os alarmes internos de Gustavo. Era coincidência ela ter sido quem informou Rafael sobre o nascimento ou fazia parte de algum plano mais elaborado? Helena e a bebê estão descansando agora, disse finalmente. Mas pode esperar na sala. Vou avisá-la que está aqui. Quando Gustavo comunicou a notícia, Helena reagiu com uma mistura de surpresa e resignação. Suponho que isso tinha que acontecer eventualmente, disse, ajeitando Júlia nos braços. Rafael tem o direito de conhecer sua filha. O encontro entre os ex-amantes foi inicialmente constrangedor, cheio de silêncios e explicações entrecortadas. Rafael, visivelmente emocionado ao ver sua filha pela primeira vez, ouviu com espanto a história resumida que Helena lhe contou sobre sua verdadeira identidade como Marina Almeida. É inacreditável, disse finalmente, como uma daquelas novelas que minha mãe assiste. Isso provocou um sorriso em Helena, quebrando parte da tensão. A vida às vezes é mais estranha que a ficção, não é? Observando a interação, Gustavo sentiu uma pontada de algo perigosamente parecido com ciúme. Havia se acostumado com a presença de Helena e Júlia na mansão, com a ideia de ser não apenas o irmão redescoberto, mas também uma figura paterna para a bebê. O aparecimento de Rafael complicava essa visão. No entanto, para sua surpresa, Rafael revelou-se um homem razoável e compassivo. Não pretendo interromper o que vocês construíram aqui, disse após passar horas conhecendo sua filha. Só quero fazer parte da vida de Júlia, da maneira que for melhor para ela. Você será sempre bem-vindo nesta casa, respondeu Gustavo, sinceramente impressionado com a maturidade do jovem. Júlia merece conhecer seu pai. Naquela noite, depois que Rafael partiu com a promessa de retornar no dia seguinte,
Gustavo compartilhou com Helena o que havia descoberto sobre Renata Monteiro. Acredito que ela possa estar por trás do seu sequestro, disse, observando como a informação impactava sua recém-descoberta irmã. E o fato de ter sido ela quem contou a Rafael sobre Júlia é coincidência demais. Por que ela faria algo assim? Perguntou Helena, genuinamente confusa. O que ganharia separando uma criança de 2 anos de sua família? Ainda não sei, admitiu Gustavo, mas vamos descobrir. O que nenhum dos dois sabia era que naquele exato momento, Renata Monteiro estava em seu elegante apartamento na Avenida Boa Viagem, observando fotografias da mansão Almeida, tiradas com uma potente teleobjetiva. Em uma delas, via-se claramente Helena segurando Júlia no jardim, com Gustavo ao seu lado, uma mão protetoramente colocada no ombro de sua irmã. Aproveitem sua pequena reunião familiar enquanto podem, murmurou Renata, seus olhos brilhando com uma mistura de obsessão e determinação. Isso é apenas o começo. Em sua escrivaninha, ao lado das fotografias, havia uma pasta médica com o nome de Helena Santos e o resultado de uma análise de sangue que revelava informações que nem Helena nem Gustavo conheciam ainda. Informações que, nas mãos erradas, poderiam destruir a frágil felicidade que acabavam de encontrar. A presença de Rafael em suas vidas revelou-se uma bênção inesperada. Contrariando os temores iniciais de Gustavo, o jovem mecânico não tentou interferir na dinâmica familiar que se estabelecera na mansão, mas integrou-se a ela com uma naturalidade surpreendente. Visitava Júlia quase diariamente, sempre respeitoso dos horários e rotinas de Helena, e logo tornou-se uma presença querida não apenas para sua filha, mas também para os demais habitantes da casa. Ele tem boas mãos, comentou Dona Conceição uma tarde, observando como Rafael consertava com destreza uma antiga fonte no jardim que havia parado de funcionar anos atrás. E um coração ainda melhor. Gustavo, que observara a mesma cena da varanda, não pôde deixar de concordar. Nas últimas semanas chegara a apreciar a honestidade e a laboriosidade do jovem, assim como sua evidente devoção por Júlia. Além disso, devia admitir que Rafael demonstrara uma compreensão e um respeito admiráveis diante da extraordinária situação familiar. Enquanto isso, os investigadores contratados por Gustavo continuavam coletando informações sobre Renata Monteiro e sua possível conexão com o sequestro de Marina. O que descobriram pintava um quadro inquietante. Renata, então uma adolescente, havia sido obcecada pelo jovem Gustavo Almeida, a quem conhecia porque suas famílias moviam-se nos mesmos círculos sociais. De acordo com ex-funcionários da família Monteiro, Renata tinha uma espécie de santuário dedicado a você em seu quarto, relatou Felipe durante uma reunião privada. Recortes de jornal, fotografias tiradas às escondidas, até mesmo objetos que aparentemente subtraiu da sua casa durante visitas sociais. Uma adolescente apaixonada, murmurou Gustavo, desconfortável com a imagem. Mas daí a sequestrar uma criança. Há mais, continuou Felipe. Renata sofreu um episódio psicótico aos 17 anos. Foi internada em uma clínica privada na Suíça por quase 1 ano. Os pais mantiveram o assunto em absoluto segredo. Gustavo processou esta informação com crescente preocupação. Se Renata havia sido mentalmente instável e sua obsessão suficientemente grave, talvez o sequestro de Marina tivesse sido um ato irracional, uma tentativa distorcida de causar-lhe dor ou de criar um vínculo entre eles através da tragédia. O que sabemos sobre Julieta Santos, a mulher que criou Helena? Perguntou. Era enfermeira na clínica, onde Renata recebeu tratamento no Brasil antes de ser transferida para a Suíça, explicou Felipe. Os pagamentos começaram logo após o sequestro e continuaram mensalmente até seu falecimento 5 anos atrás. As peças começavam a se encaixar, formando um padrão inquietante. Mas ainda restavam perguntas sem resposta. Por que Renata reaparecera agora? E por que alertara Rafael sobre o nascimento de Júlia? Naquela mesma tarde, enquanto Gustavo contemplava estas questões em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era Luísa Prado, a enfermeira que atendera Helena durante o parto. Senhor Almeida, perdoe a intromissão, começou com voz preocupada.
Mas ocorreu algo irregular que acredito que o senhor deva saber. Alguém tentou acessar o prontuário médico da senhorita Santos e da bebê. Quando o acesso foi negado, ofereceu um suborno considerável. Quem? Perguntou Gustavo, embora já suspeitasse da resposta. Uma mulher chamada Renata Monteiro. Alegou ser parente da senhorita Santos, mas sabíamos que não era verdade. Após agradecer à enfermeira por sua honestidade e prometer que a clínica não sofreria represálias, Gustavo ligou imediatamente para Felipe para informá-lo do novo desenvolvimento. Isso confirma que Renata está ativamente interessada em Helena e Júlia, disse seu amigo. A questão é, o que ela está procurando nesses prontuários médicos? A resposta chegou naquela mesma noite, da forma mais inesperada. Helena entrou no escritório de Gustavo com expressão preocupada, segurando seu telefone celular. Acabei de receber uma mensagem de um número desconhecido, disse, estendendo-lhe o aparelho. A mensagem era breve, mas impactante. Júlia não é filha de Rafael. As análises de sangue do hospital confirmam. Pergunte ao seu irmão quem é o verdadeiro pai. Gustavo sentiu o chão abrir-se sob seus pés. Isso é absurdo, disse, tentando manter a calma. É claramente uma tentativa de Renata para semear discórdia entre nós. Mas e se for verdade? Perguntou Helena, sua voz tremendo ligeiramente. Os tipos sanguíneos? Nunca os verificamos. E se Rafael não for o pai? Mesmo que fosse verdade, o que importaria agora? Rafael ama Júlia, independentemente da biologia. Importaria porque seria mais uma mentira, respondeu Helena, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mais uma parte da minha vida que não é o que eu acreditava ser. Antes que Gustavo pudesse responder, a campainha da porta principal soou pela casa. Momentos depois, Dona Conceição apareceu no escritório, seu rosto habitualmente impassível, mostrando sinais de alarme. Senhor Gustavo, a senhorita Renata Monteiro está aqui. Insiste em falar com o senhor e a senhorita Helena. O encontro que se seguiu na sala principal da mansão foi tenso desde o primeiro momento. Renata Monteiro, elegantemente vestida com um tailleur de grife que valorizava sua figura esbelta, os observava com um sorriso calculista que não alcançava seus olhos. Que comovente reunião familiar, disse, recusando com um gesto a bebida que Dona Conceição lhe ofereceu. A irmã perdida, o bebê milagroso, até mesmo o charmoso mecânico brincando de família feliz. Só falta o cachorro fiel para completar o quadro. O que você quer, Renata? Perguntou Gustavo diretamente, posicionando-se protetoramente ao lado de Helena, que segurava Júlia firmemente contra o peito. Apenas pensei que todos mereciam conhecer a verdade, respondeu ela, sua voz docemente venenosa. Especialmente você, querida Marina, ou Helena, ou como quer que se chame agora. Seu irmão contou toda a história? Não sei do que você está falando, respondeu Helena instintivamente, apertando Júlia mais junto a si. Renata tirou um envelope de sua bolsa de grife e o jogou sobre a mesa de centro. Os resultados das análises de sangue realizadas em Júlia ao nascer, incompatíveis com Rafael Oliveira. Impossível que ele seja o pai. Como você obteve isso? Exigiu Gustavo, sua voz perigosamente controlada. Tenho meus métodos, sorriu Renata. Mas essa não é a pergunta interessante, não é? A pergunta é, se Rafael não é o pai, quem é? Seus olhos pousaram significativamente em Gustavo e Helena ofegou, finalmente compreendendo a insinuação. Isso é ridículo, exclamou Gustavo. Helena é minha irmã. Tem absoluta certeza disso? Perguntou Renata com falsa inocência. Os testes de DNA podem ser manipulados, especialmente quando se tem tanto dinheiro e influência quanto você, Gustavo. Saia da minha casa, ordenou Gustavo, sua voz tremendo de fúria contida. Agora. Renata levantou-se com elegância, aparentemente satisfeita com o caos que semeara. Como quiser. Mas isso não acabou, querido, mal começou. Com essas palavras ameaçadoras, ela saiu, deixando atrás de si um silêncio pesado como uma lápide. Não pode ser verdade, disse finalmente Helena, sua voz mal um sussurro. Os resultados do DNA... Os resultados estão corretos, afirmou Gustavo. Você é minha irmã, Marina. Renata está tentando nos separar, semear dúvidas entre nós. Mas por quê? O que ela ganha com tudo isso?
Controle, poder, vingança. Gustavo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Acredito que foi ela quem orquestrou seu sequestro há 24 anos. E agora que a encontrei, está desesperada para destruir nossa relação. Nesse momento, Júlia começou a chorar, como se percebesse a tensão no ambiente. Helena a acalentou suavemente, murmurando palavras tranquilizadoras. Precisamos falar com Rafael, disse finalmente. Ele merece saber o que Renata está insinuando. Gustavo assentiu, embora a ideia de confrontar o jovem com essas acusações lhe parecesse profundamente desconfortável. E se as análises de sangue estivessem corretas? E se Rafael não fosse realmente o pai de Júlia? Como isso afetaria a frágil família que estavam construindo? Enquanto isso, em seu elegante apartamento à beira-mar, Renata Monteiro abria uma garrafa de champanhe, celebrando o que considerava ser o primeiro passo bem-sucedido de seu plano. Ao seu lado, sobre uma mesa de mármore italiano, havia uma fotografia emoldurada. Ela mesma, 24 anos mais jovem, segurando um bebê que olhava para a câmera com inconfundíveis olhos verde esmeralda. Em breve, minha querida Marina, sussurrou Renata, acariciando o rosto da criança na fotografia. Em breve você se lembrará quem é sua verdadeira família. O confronto com Rafael aconteceu de maneira muito diferente do que Gustavo havia previsto. Longe de reagir com incredulidade ou negação diante dos resultados das análises de sangue apresentados por Renata, o jovem mecânico demonstrou uma calma surpreendente. Eu já sabia, confessou, após examinar o documento que Helena lhe entregara com mãos trêmulas. Ou pelo menos suspeitava. Como? Perguntou Helena, genuinamente desconcertada. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. As datas nunca bateram direito. Quando calculei para trás a partir do seu suposto 7º mês de gravidez, percebi que coincidia com um período em que já não estávamos mais juntos. Mas pensei que talvez você tivesse se confundido com o tempo, ou que eu tivesse estado com outra pessoa, completou Helena, sua voz tingida de dor. Ele assentiu com expressão contrita. Me desculpe, não queria duvidar de você, mas não encontrava outra explicação. Mesmo assim, quando soube do nascimento de Júlia, senti que devia vir, que devia conhecê-la. E você se apaixonou por ela instantaneamente, observou Gustavo, estudando o jovem com uma nova apreciação. Completamente, admitiu Rafael. Não me importa o que diz um papel, no meu coração ela é minha filha. A sinceridade em sua voz comoveu Helena até as lágrimas. Você é um homem bom, Rafael. Júlia tem sorte de tê-lo em sua vida, independentemente da biologia. A pergunta permanece, interveio Gustavo. Se não é Rafael, então quem é o pai biológico de Júlia? Um silêncio desconfortável seguiu a pergunta. A insinuação de Renata ainda pairava entre eles como uma sombra venenosa. Renata mencionou que os testes de DNA podem ser manipulados, disse finalmente Helena, olhando para seu irmão com uma mistura de esperança e temor. É possível que os resultados que confirmaram que sou Marina não estejam corretos? Tudo é possível, respondeu Gustavo cautelosamente. Mas a marca de nascença, a idade que coincide, até mesmo Dona Conceição reconheceu em você traços da nossa família desde o primeiro momento. Poderíamos fazer outro teste, sugeriu Rafael. Em um laboratório diferente, sem conexão com Recife. A sugestão era sensata, mas antes que pudessem discuti-la mais a fundo, Dona Conceição entrou apressadamente na sala. Senhor Gustavo, há algo que precisam ver, no telejornal. Ligaram a televisão na sala de estar, onde um repórter local falava em frente aos portões da mansão Almeida. Fontes próximas à família confirmam que a jovem que agora vive com o empresário Gustavo Almeida pode ser sua irmã Marina, desaparecida há mais de 2 décadas. No entanto, surgem questionamentos sobre a legitimidade dessa afirmação, já que a senhorita Renata Monteiro, proeminente galerista e filantropa de nossa comunidade, apresentou documentos que sugeririam uma relação de natureza muito diferente entre Almeida e a misteriosa jovem. Gustavo desligou a televisão com um gesto brusco. Ela levou isso para a mídia, disse, sua voz tensa de fúria contida. Está tentando nos forçar a agir. O que fazemos agora?
perguntou Helena, visivelmente abalada por ver sua vida privada exposta de maneira tão pública. Contra-atacamos, respondeu Gustavo com determinação. Renata quer jogar sujo, mas não sabe com quem está se metendo. Naquela mesma tarde, Gustavo convocou uma reunião de emergência na mansão. Além de Helena e Rafael, estavam presentes Felipe Castro, seu advogado pessoal, e 2 investigadores particulares. Precisamos descobrir tudo o que for possível sobre a conexão entre Renata e Helena, instruiu Gustavo. Especificamente, quero saber se Renata esteve envolvida no sequestro de Marina, que relação tinha com Julieta Santos e por que está tão obcecada em nos destruir agora. Também devemos considerar a possibilidade de que Renata tenha algum tipo de reivindicação legal sobre Júlia, acrescentou o advogado. Se está disposta a ir tão longe, pode haver algo mais que não estamos vendo. A ideia enviou um calafrio pela espinha de Helena. Você acha que ela poderia tentar tirar minha filha de mim? Não permitiremos, assegurou Gustavo, cobrindo sua mão com a dele em um gesto protetor. Prometo. Enquanto a equipe jurídica e investigativa começava a trabalhar, Helena retirou-se para o jardim, precisando de um momento de solidão para processar tudo o que estava acontecendo. O sol da tarde banhava as buganvílias em tons dourados, criando um contraste surreal com a tempestade emocional que se desencadeava em seu interior. Aqui está você, disse uma voz atrás dela. Era Luísa Prado, a enfermeira que havia assistido o parto de Júlia e que agora colaborava com eles fornecendo informações do hospital. Luísa, cumprimentou Helena com um sorriso cansado. Não sabia que estava aqui. Acabei de chegar. Gustavo me pediu para trazer cópias de todos os seus registros médicos. A enfermeira sentou-se no banco de pedra ao lado de Helena. Como está lidando com tudo isso? Honestamente, me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, confessou Helena. Há apenas alguns meses, era uma mulher grávida, sem teto, desesperada por comida. Agora sou Marina Almeida, herdeira de uma fortuna, com uma filha cujo pai biológico pode não ser quem eu pensava. Luísa a estudou com olhar compassivo. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. O importante é quem escolhemos que caminhe ao nosso lado. Rafael tem sido incrível, reconheceu Helena. Muitos homens teriam desaparecido ao descobrir que Júlia pode não ser sua filha biológica, mas ele simplesmente a ama, sem condições. E Gustavo também, observou Luísa com um sorriso significativo. Nem todos os homens aceitariam tão facilmente uma irmã perdida e seu bebê. Helena sentiu um estranho calor nas bochechas, à menção de Gustavo. Ele tem sido muito generoso. É mais que generosidade, disse Luísa suavemente. O jeito como ele olha para você é como se tivesse encontrado algo que acreditava perdido para sempre. Antes que Helena pudesse responder, um grito da casa interrompeu a conversa. Era Felipe, agitando o que parecia ser um documento. Gustavo, Helena, encontramos algo. Quando todos se reuniram no escritório, Felipe espalhou vários documentos sobre a mesa. Julieta Santos não era simplesmente uma enfermeira que conheceu Renata na clínica, explicou, apontando para uma antiga certidão de nascimento. Era a tia de Renata, irmã de sua mãe. A tia dela? Repetiu Gustavo surpreso. Sim, mas isso não é tudo, continuou Felipe. Também encontramos isto. Indicou outro documento, um relatório médico confidencial. Renata Monteiro deu à luz uma menina no mesmo dia em que Júlia nasceu, no mesmo hospital. Um silêncio atônito caiu sobre a sala enquanto todos processavam esta informação. Espere, disse finalmente Helena, sua voz mal um sussurro. Você está dizendo que Renata teve um bebê no mesmo dia em que eu tive Júlia? O que aconteceu com esse bebê? Esta é a pergunta de 1 milhão, respondeu Felipe. Não há registros de que Renata tenha uma filha. Nenhuma fotografia, nenhuma menção em redes sociais ou eventos públicos. É como se a criança tivesse desaparecido. Ou como se tivesse sido trocada por outra, concluiu Gustavo, a compreensão iluminando seu rosto. Renata não está tentando destruir nossa relação. Está tentando reivindicar Júlia, porque acredita que ela é sua filha. A revelação atingiu a todos com a força de um furacão. Se o que sugeriam fosse verdade, então Júlia não era filha biológica de Helena. E a obsessão de Renata,
sua determinação em semear discórdia entre eles, sua insistência de que os testes de DNA haviam sido manipulados, tudo adquiria um novo e perturbador sentido. Precisamos fazer um teste de DNA entre Júlia e Renata, disse Gustavo, sua voz firme apesar do choque. Imediatamente. E se ela estiver certa? Perguntou Helena, sua voz quebrando. E se Júlia não for realmente minha filha? Rafael, que permanecera em silêncio durante toda a revelação, aproximou-se e tomou sua mão. Então estaremos exatamente onde estamos agora, disse com surpreendente convicção. Amando Júlia, protegendo-a, sendo sua família. Porque família não é apenas questão de sangue, certo? Helena assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por suas faces, porque se algo havia aprendido nesses meses extraordinários, era precisamente isso, que a verdadeira família se constrói com amor, compromisso e escolhas diárias, transcendendo as limitações dos laços meramente biológicos. E enquanto o sol se punha sobre Recife, banhando a antiga mansão em tons dourados e avermelhados, uma nova resolução formava-se no coração de Helena. Independentemente do que os testes revelassem, independentemente de quem resultasse ser a mãe biológica de Júlia, ela lutaria por sua filha com cada fibra de seu ser, porque no curto tempo que estiveram juntas, Júlia tornara-se o centro de seu universo, a razão de sua existência. E ninguém, nem mesmo a poderosa Renata Monteiro com todos os seus recursos e manipulações, poderia mudar isso. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade legal e emocional. Apesar dos esforços de Gustavo para manter o assunto em privado, a história da irmã perdida e da potencial troca de bebês vazou para a imprensa, transformando a tranquila vida na mansão Almeida em um circo midiático. Jornalistas acampavam diante dos portões da propriedade, drones sobrevoavam tentando capturar imagens exclusivas e os fofoqueiros deleitavam-se tecendo teorias cada vez mais elaboradas sobre o que realmente havia acontecido. Em meio a esse caos, Gustavo tomou uma decisão drástica: transferir temporariamente toda a família para sua casa de praia em Fernando de Noronha, um local mais isolado e fácil de proteger de olhares indiscretos. A casa, construída em um penhasco com vista para o mar de dentro, oferecia não apenas segurança, mas também a serenidade de que todos desesperadamente precisavam. É deslumbrante, suspirou Helena, observando o pôr do sol da varanda infinita que parecia fundir-se com o oceano. Júlia dormia pacificamente em seus braços, alheia às tempestades que se desencadeavam ao seu redor. Venho aqui quando preciso escapar, confessou Gustavo, juntando-se a ela com 2 taças de vinho. Do trabalho, das expectativas, de mim mesmo às vezes. E funciona, consegue escapar? Nunca completamente, sorriu ele com certa tristeza. Os fantasmas sempre viajam conosco, não acha? Helena assentiu, compreendendo perfeitamente a que ele se referia. Desde que descobriram a possibilidade de Júlia ser filha biológica de Renata, uma nova sombra instalara-se em seu coração, um medo que não a abandonava, nem mesmo em sonhos. Os resultados chegam amanhã, disse Gustavo suavemente, adivinhando seus pensamentos. Mas quero que saiba algo, Helena. Independentemente do que digam aqueles papéis, Júlia é sua filha. Você a trouxe ao mundo. Você lhe deu seu amor desde o primeiro momento. Você é a única mãe que ela conhece. Legalmente, se Renata for comprovadamente sua mãe biológica, legalmente lutaremos, interrompeu a Gustavo com firmeza, com cada recurso à nossa disposição. Renata não é apta a criar uma criança, e temos provas suficientes de sua instabilidade mental e suas manipulações para demonstrá-lo. Helena queria desesperadamente acreditar nele, mas o medo persistia. Ela é tão poderosa, Gustavo. Tem conexões, dinheiro, influência. Nós também, respondeu ele, cobrindo sua mão com a dele. E temos algo que ela nunca terá.